Yoga Slim 9i é uma versão especial do ultrafino mais valioso da Lenovo, que descarta o conceito de 2 em 1 para ser um notebook mais fino, mais leve e subjetivamente mais bonito, que compete pelo mesmo espaço e contra outros grandes nomes desse mercado, como o MacBook e o Dell XPS. Assim como todos eles, esse é um notebook realmente diferenciado na construção, com uma das melhores telas disponíveis e hardware potente, considerando aí sua espessura. Tudo isso para que ele possa ir além das tarefas mais simples, ou pelo menos essa é a proposta. O custo-benefício eu já adianto que não vai ser alto. Mas se você estava pesquisando por um ultrafino super premium e ficou interessado no Slim 9i, me acompanhe aqui nessa análise completa, eu vou destrinchar tudo que ele traz para você descobrir se essa é a máquina certa para você ou não. Será que ele é potente mesmo? O que ele faz para compensar a falta do 2 em 1? Bora descobrir tudo depois da vinheta. E terão links de compra lá na descrição, junto do nosso comparador Escolha Segura, que vai te avisar quando os produtos que te interessam chegam num preço legal ou estão em promoção. Tá tudo aqui embaixo e bora falar do Yoga Slim 9i. O Yoga Slim 9i, como todo ultrafino super premium, dá uma atenção especial para o design da sua máquina, então vamos começar falando por ele. Primeiro, por não ser um 2 em 1, a sua tampa abre 180 graus, o que facilita a nossa análise, mas perde a versatilidade do uso do seu irmão. Ainda assim, esse é um notebook muito bonito, com corpo de metal na cor que a Lenovo chama de aveia, um branco mais interessante com um pingo de rosé aí no meio. Na tampa, ele tem essa cobertura que parece um espelho, onde você só lê o nome da fabricante num canto e o Yoga no outro, num acabamento reflexivo, que faz as letras quase sumirem em alguns ângulos. Eu fiquei com medo dele ficar cheio de marca de dedo e fica um pouquinho, mas não tanto quanto eu achava. Além disso, é fácil de limpar, então eu certamente já tive experiências piores com outros tipos de acabamento. A tampa inferior conta com apenas 4 parafusos, só que eles são diferentes. Uma chave comum não será capaz de soltá-los, pois a Lenovo prefere que você não mexa ali embaixo sozinho. Um ponto bom é que são só 4, nenhum escondido debaixo dos pés, então você não precisa descolar eles para colar de novo depois de uma forma imperfeita e acabar com eles soltos depois de um tempo. Até ficaria mais bonito se essa região fosse limpa, mas é mais feio com o pé caído, então dessa forma é melhor. Nos lados, essas são as furações dos alto-falantes, e aí temos um diferencial já entre o Slim e o Yoga 2 em 1. O Slim não tem aquele som especial, que era até estranho em alguns modos, mas tem 4 alto-falantes, num esquema de 2.0.2 canais. É um som bem alto, com mais definição que um típico notebook, devendo apenas nos sons mais graves, graças à falta aí de um subwoofer, mas aí também seria pedir demais. 2 falantes ficam aqui embaixo e os outros 2 estão na parte de cima, dos lados do teclado. Ainda embaixo, as furações para passagem de ar parecem pequenas e o seu irmão, o Yoga 2 em 1, teve um pequeno probleminha com o aquecimento, só que eu vou entrar mais a fundo nesse assunto lá na parte do hardware. Nas laterais, o Slim mantém um formato levemente arredondado, com acabamento mais brilhante que o resto do corpo. A dobradiça traz um terceiro acabamento, mas eu prometo que não fica uma bagunça. Ela é bem firme, sem também nenhum tipo de levantamento, pois não é necessário. Lá na tampa inferior, a gente viu que ele também tem uma barra bem grande para deixar o Note mais alto e manter uma boa circulação de ar. Por aqui você encontra as 3 portas de comunicação. Parece pouco, mas não é. Isso porque são todas do tipo Thunderbolt, que além de transmissão de dados em alta velocidade, também suporta o DisplayPort, dispensando a necessidade de uma porta HDMI, e também serve para recarregar a bateria. A luz para mostrar que ele está ligado na tomada fica aqui na esquerda, mas ela acende independente da porta que você usar para conectar a fonte. Além delas, o Slim 9i traz a entrada para fone de ouvido, que também poderia ter sido dispensada, mas resolveram deixar. E do lado direito, além do botão para ligar o Note, existe também uma travinha para a imagem da webcam, oferecendo assim uma forma alternativa para você desligar a câmera. Com ele aberto, a gente tem algumas surpresas. Primeiro, uma função que a Lenovo chama de Flip to Start. Basicamente, o Note liga quando você abre ele, o que já costuma ser o caso para todo mundo que não costuma desligar o notebook. A ideia é que dessa forma ele consiga poupar energia desligando de verdade e quando você abre ainda tem aquela facilidade de ter a máquina ligada. Dá para você controlar exatamente o que acontece quando você abre ou fecha a tampa, pelo Lenovo Vantage e pelo Windows. Mas eu gostei de deixar essa opção ativa, porque eu sempre só fecho a tampa e vou embora. Então o Note fica lá gastando energia à toa. Com o Flip to Start, você mantém a praticidade e ainda pode aumentar significativamente a vida útil da bateria, algo que todo mundo que usa Note por muito tempo acaba reclamando uma hora ou outra. E o melhor é que nem demora tanto assim para o Windows ligar, graças a um SSD rápido do Slim. Mas esse também é um assunto que eu vou deixar lá para a parte do hardware. A outra surpresa aqui, e essa você me diz se é agradável ou não, é o entalhe do Lenovo.
Diferente da Apple, que adicionou um entalhe propriamente dito no MacBook para a webcam, a Lenovo preferiu deixar um espaço do vidro da tela mais alto, carregando as lentes todas ali, sem atrapalhar o sistema. Ficou com uma aparência diferente, mas não é tão feio assim. Ela fica bem integrada com as bordas de cima e dá até um estilo a mais. Das alternativas, é uma das mais bem feitas. E acho inclusive que podemos já falar desse conjunto que ele traz. Além da lente da própria webcam, o Slim conta com o sensor infravermelho e o TOF, Time of Flight, que faz um mapeamento 3D. Essas duas auxiliam a câmera a fazer uma leitura facial bem mais precisa do seu rosto. Inclusive, a Lenovo também adicionou a função de login sem contato, que é basicamente o Face ID ou uma leitura facial de um celular. O caso para ele merecer esse nome diferente é que com o auxílio de todos os sensores, ele funciona melhor em qualquer situação e de forma semi-automática. Se você sai e deixa o Note entrar em modo descanso, assim que você senta na frente dele de novo, a câmera TOF e o infravermelho percebem você, fazem a leitura facial e liberam a tela. O processo é super rápido e por isso a Lenovo se sentiu bem para nem adicionar um leitor de digitais, que costuma ser um padrão para a categoria de ultrafinos. Se você preferir aquela trava na lateral para a câmera, também desativa essa função. Agora, em questão de qualidade da câmera para chamadas, ela tem resolução Full HD, bom HDR e pode ser usada até em ambientes mais escuros, sem excesso de granulação ou muita perda de nitidez. É um diferencial perante o irmão 2 em 1 e, inclusive, além dele, só a Apple que realmente compete pelo título aí de melhor webcam. O restante está lá parado nas câmeras HD, mesmo agora que estamos entrando aí na era das reuniões online. Mas antes de continuar, vocês sabiam que a maioria das pessoas que passam por aqui ainda não estão inscritas? Se você é um desses, você está gostando do conteúdo e quer receber mais como ele, é só apertar no botão vermelho aqui embaixo para se inscrever, já ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade e bora voltar para o nosso review. Bom, e aproveitando que o Slim está aberto, o teclado eu achei até que bem espaçoso. Ele é retroiluminado e com as teclas de sempre da Lenovo. Ela tem uma resposta legal, mas nada exagerado, que canse com o tempo. Nesse ponto, nada de especial, além do espaço extra, pois como eu comentei, nem leitor digitais ele tem. O touchpad veio igualmente espaçoso, com uma textura legal, e esse nem sempre a Lenovo acerta, mas aqui é um ponto positivo. No geral, é agradável utilizar o Slim 9i tanto pelo aproveitamento do espaço da tela, do touchpad e do teclado, quanto pela rigidez do corpo de metal e da textura da superfície. Valeu a pena perder o modo tablet? Depende do seu uso, mas a verdade é que esse é um notebook nichado, e o 2 em 1 com sua canetinha é ainda mais. O corpo de ambos é parecido, mas eu senti que nos detalhes o Slim ainda sai na frente, e isso considerando que o preço dos dois está bem parecido. Só que é na tela mesmo que a gente chega num diferencial maior, não visualmente. Essa é uma tela com bordas finas, com proporção maior, que dá até a impressão dela ser maior que 14 polegadas. Você sente que tem um pouco mais de espaço para os lados para acomodar melhor as suas tarefas, e o Note não precisou ficar enorme para isso, pois a resolução aqui é o Wide Quad HD, ou seja, 2880 por 1880 pixels, na proporção de 16:10, bem diferente do 4K, que tem aí no padrão 3840 por 2160 pixels. Na verdade, nesse ponto, o Slim se aproxima do MacBook, com a sua resolução diferente de 2560 por 1664. Não é uma definição baixa de jeito nenhum, mas não é 4K. Ele troca a resolução pela frequência da tela, que é uma das poucas da categoria com frequência de 90 Hz. Já é suficiente para deixar os movimentos na tela muito mais fluidos, mas ele acaba afetando apenas o sistema, pois esse não é um notebook gamer. Fica visualmente mais agradável, mas vale a pena contra a resolução maior? Eu pessoalmente, na verdade, acho que sim. Por mais que a definição seja menor, não é uma diferença tão gritante para esse tamanho de tela. Então um sistema mais fluido também parece um sistema mais rápido, que é, de novo, mais agradável. Essa acaba sendo a proposta principal do Slim em vários pontos. Agora, algo que ele empata com o Yoga 2 em 1 é que a qualidade do painel é uma das melhores do mercado. O painel é OLED com os LEDs que se auto-iluminam e atingem o chamado preto absoluto, com a uniformidade perfeita. É o contraste infinito, mas não é só isso. O Slim ainda consegue reproduzir 100% do espectro de cores P3, e não é o sRGB, que é mais simples, é o P3, padrão de Hollywood com espaço de cores bem maior. Essa tela só não é particularmente brilhante, e a tela também é um espelho, que não ajuda. Bom, precisava ter pelo menos um defeitinho, né? Mas isso não diminui nada a qualidade do resto, só vai ficar mais difícil usar ele com uma janela aberta atrás, que é algo problemático para quase todo notebook. Com esse painel, o Slim 9i está, de certa forma, competindo pelo mesmo público do seu irmão, os desenhistas e projetistas de plantão. Só que, apesar dos 90 Hz também serem bons para quem desenha,
O Slim acaba puxado mais para o público do Photoshop e do Premiere, que são softwares mais pesados e que não precisam da caneta. Aliás, com isso a gente pode entrar no hardware, outro ponto forte do Slim 9i. Ele traz o novo processador Intel i7 1280p, junto de 16 GB de RAM, que, atenção, estão soldados. Se você usa Premiere, por exemplo, não dá para atualizar o Note para 32 GB de RAM, o que seria algo muito bom. É o preço que se paga pelo corpo ultrafino de verdade, e um dos motivos para a edição pesada mesmo ter que ser feita lá no desktop. Mas esse é um uso possível sim. No teste do Cinebench, por exemplo, ele alcançou 9.800 pontos contra 8.700 do seu rival, com arquitetura nova, o M2, que costuma ser usado com softwares pesados. Existe aqui ainda toda uma questão do sistema, um utiliza o Windows e o outro o macOS. Com esse teste exatamente, a gente não consegue dizer que o Slim 9i é 11% melhor que o M2 em tudo. Então, continuando no tema edição, a gente fez ainda um teste específico, o Budget Bench para Premiere. Ele faz uma comparação utilizando o Adobe Premiere contra uma super máquina desktop, com placa de vídeo e processador de última geração. Nesse caso, é uma nota que vai de 0 a 1000 pontos, onde o Slim 9i tirou 557 contra 680 do MacBook M2. E o uso da ferramenta corrobora com essa pontuação. Ambos foram muito bem, pois alcançar 50% de uma super máquina não é uma tarefa fácil. Só que dá para perceber que o M2 é um pouquinho mais fluido que o Slim 9i, por conta aí do sistema diferente. Ainda assim, dá para usar esse notebook para editar, e é aqui que aquele 4K versus Quad HD ajuda um pouquinho o Slim. Como o próprio sistema fica mais leve nessa resolução menor, você efetivamente não perde nada com essa economia, e ele acaba sendo aí uma boa opção para Photoshop, Premiere e o Revit. Enquanto isso, o 4K do Yoga 2 em 1, junto de uma caneta e do modo tablet, deixa ele melhor para quem desenha mesmo no notebook. E em questão de temperatura, o Slim 9i foi até melhor que o Yoga 2 em 1, alcançando temperaturas no topo em média 10 graus menor. Ele fica quentinho sim quando você está usando, até por conta da transmissão do calor pelo corpo, só que não chegou nenhuma vez num ponto que me incomodasse. Talvez por isso o Slim consegue ter um tempo de bateria um pouco maior também, durando 9 horas na minha mão durante um dia de trabalho. Mas antes de fechar, tem um ponto aí onde o MacBook M2 perde sim para o Slim 9i, que é na velocidade do SSD. Ele alcançou escrita de 3.267 MB e leitura de 3.125 MB, o dobro do Mac basicamente. Não que a máquina da Apple seja ruim, mas realmente o Slim tem um disco muito mais rápido e que torna o Flip to Start uma função muito boa. Só que além do Windows também fica mais fácil você manusear os projetos grandes e todo o resto das atividades que envolvem o SSD. Ele é substituível caso 1 TB de fábrica não seja suficiente para você, o que eu acho difícil. No entanto, a placa-mãe tem apenas uma entrada. O ideal é aproveitar uma das portas Thunderbolt para levar seus arquivos para um disco externo ou então jogar num servidor mesmo, ao invés de substituir esse SSD. Em questão de games, ele até roda um ou outro título mais simples, mas o foco não é esse. Minha recomendação nos últimos tempos, e isso para todo notebook, é só assinar o xCloud ou o GeForce Now e jogar pela nuvem mesmo. Seu Note vai rodar muito melhor que muita máquina gamer por aí, só dependendo dele ter compatibilidade com esses serviços. O Yoga Slim 9i então vem para capturar os editores, arquitetos e outras pessoas que querem um Note bem bonito, premium, bem rápido para o seu tamanho, só que não se importam tanto com uma máquina 2 em 1. Na comparação com o MacBook, o preço e o uso estão meio que parecidos, apesar do macOS ser um pouco melhor para alguns softwares pesados. No geral, muita gente costuma ir com a Apple nessa faixa acima dos R$10.000, mas existe uma pequena chance de você encontrar o Slim 9i mais barato que o Air M2. E com esse aqui você leva uma tela melhor e um SSD mais rápido. É um empate técnico que para mim está pendendo um pouquinho para o lado do Slim 9i. No mundo Windows, o Yoga já tem uma folga maior, seja pelo modelo 2 em 1 com a caneta especial ou com esse aqui com a sua ótima tela. A gente precisa ver ainda se alguma outra marca sobe para o nível da Lenovo, que trouxe duas opções muito boas de ultrafino Super Premium. Mas agora eu queria saber de vocês. Deixe sua opinião entre Lenovo contra Apple, Lenovo contra outras marcas e o que acharam aqui do Slim 9i. Espero que tenham gostado, deixem aquele like, se inscrevam e a gente se vê numa próxima. Até mais!